Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou o Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos falar, do nono episódio de Picard, Et in Arcadia Igor, parte 1. O que nós podemos falar desse episódio, sempre lembrando que vamos precisar dos spoilers de sempre aí, né? Bom, a primeira palavra que me vem à cabeça quando eu penso nesse episódio é decepção, né? Quer dizer, a gente imaginava, né, que os dois últimos episódios de Picard iam desenvolver, né, a trama, né, final da série, tentar amarrar todas as pontas, coisa e tal, né? E a gente vê uma história contada ali em duas partes, né? Uma história que já fosse o final da série mesmo ali em duas partes, já abordando a chegada dos Romulanos, né? Toda a questão, né, da briga com sintéticos, coisa e tal, não sei o que. E o que a gente vê? A gente vê a história desenvolvendo mais algumas coisas que precisam ser desenroladas justamente no capítulo final, né? Então ficou um negócio meio esquisito, né? Ficou um negócio meio estranho. O que acontece? O início do episódio ele foi até interessante, né? Que a gente vê, né, a La Sirena saindo daquele conduíte de transdobra, né? E logo depois a nave do Narek, né, lutando contra eles ali, fazendo uma espécie de batalha espacial ali no caso, né? É interessante até que o Narek tem uma hora que se finge de morto, né? E a Soji sugere, né, que se destrua, né, a nave do Narek, né? Aí o Picard até fala, uma coisa é você destruir um inimigo que está te atacando, outra coisa é você ficar vendo, né, um ferido morrer, né? Então, logo depois que ele fala isso, né? Logo depois que ele fala isso, o que acontece? A nave do Narek começa a atacar de novo. Bem ao estilo daquele velho provérbio, né? A toda boa ação corresponde uma punição. Quer dizer, toda e qualquer coisa que lembre uma visão mais humanista, uma visão mais humanitária, como a gente vê em Jornada nas Estrelas, logo é punido, né? Logo se mostra que você não está dentro desse contexto aí, que as pessoas são do mal mesmo, coisa e tal, e que se você tivesse destruído o Narek enquanto ele estava se fingindo de morto ali, tanto melhor seria, né? Então, quer dizer, já é uma coisa estranha ali. Mas tudo bem, a gente vê essa batalha de naves, né? A gente vê o cubo Borg chegando, e logo depois aparecem umas orquídeas gigantes que são sistemas de defesa lá do planeta dos androides, né? Essas orquídeas fazem as naves cair, né? Algumas pessoas falaram que essas orquídeas, né, é dito, né, que essas orquídeas elas amortecem a queda, né, se bem que amortecer a queda de um cubo Borg é um negócio muito complicado, né, mas o mais interessante é que está todo mundo vivo dentro do cubo Borg, né, apesar de ser uma queda muito forte, né, todo mundo está vivo dentro do cubo Borg. Antes do Picard, né, e a sua equipe lá, a sua tripulação irem para a cidade dos androides, eles vão ao cubo Borg, né, mas antes disso ainda, né, a Jurati ela acaba descobrindo, né, que o Picard está com uma doença terminal, né? Isso que também, enquanto eles estavam sendo atacados lá, o Picard ainda fala muito obrigado por ter vindo aqui como se ele estivesse em transe, e essa coisa não foi muito bem utilizada depois ao longo do episódio, né? Foi até um negócio meio estranho também, né? Mas o que acontece? O Picard perde a consciência, né? E Jurati é que fica ali cuidando dele, justamente a Jurati que matou o Bruce Maddox, né? Quer dizer, o pessoal da tripulação deixa a Jurati sozinha com o Picard, né? Vai entender um negócio desse, mas tudo bem. Mesmo que ela tenha se mostrado arrependida, é bom ter um pouco de cautela aí, né? Mas, beleza. Ela ficou lá junto com o Picard. E aí o que acontece? O Picard ele fala para todo mundo, né, que ele tá com essa condição terminal, que ele tá realmente doente, né? Todo mundo fica comovido, a Raf chora, a Raf fica triste, a Jurati chora, né? A Soji fica ali toda compadecida daquela situação, coisa e tal, né? Mas beleza, e lá vão eles, né? Vão eles em direção ao cubo Borg para ver se alguém sobreviveu. Todo mundo sobreviveu, todos os ex-bis, né? O Elnor, né?
a 7 de 9, e o mais interessante é que a gente vê, né, quando eles encontram a 7 de 9, a gente vê a 7 de 9 chutando 2 cadáveres, né, que ficou um negócio de muito mau tom, né, mesmo que tenham sido romulanos mortos que ela chutou ali, né, eu imagino que pelo menos ela não tenha chutado ex-bis mortos, né, porque aí já seria demais, né, mas mesmo que ela tenha chutado romulanos mortos ali, ficou um negócio muito esquisito, ficou um negócio muito estranho, porque ela estava dizendo que ela estava limpando a nave, chutando cadáveres, e o Picard ainda, 7, você tá viva, todo sorridente, ele nem fica um pouquinho abismado com aquela situação de ver a 7 de 9 chutando 2 corpos ali. Mas tudo bem, né? É o espírito da série, né? O novo, né? Como as pessoas costumam dizer, né? Por aí. O que vai acontecer? A 7 de 9 e o Elnor ficam no cubo, né? Protegendo o cubo ali, ativando as defesas do cubo, né? Enquanto que a tripulação do Picard vai lá à cidade lá dos androides lá. Quando se chega na cidade dos androides, né, eles descobrem que o filho do Dr. Sung está vivo, né, quem controla aquilo tudo ali é o filho do Dr. Sung, né, que é o Brent Spiner que interpreta, né, tá todo mundo zoando aí, dizendo que os genes dominantes dessa família são fortes mesmo, né, porque o bisavô do Dr. Sung, o próprio Dr. Sung, o filho do Dr. Sung, eles são todos iguaizinhos, né, é sempre o Brent Spiner que interpreta, né, rolou essa piada aí no fandom, né. E aí o que vai acontecer? O mais interessante é que a gente percebe que a gente está aí nessa sociedade aí. Você tem uma androide que é muito parecida, né, fisicamente com o Data, né, ela é mecânica, né, ela é mecânica, tem aqueles olhos amarelados do Data, tem aquela pele meio dourada, né, com aquele tom meio dourado que o Data tinha, né, que é um ser mecânico, não é um ser orgânico, né, não é um androide orgânico, né, como se fala, né, e essa menina se chama Sutra, né, que é igualzinha a Soji, né, e aí o que acontece? A Sutra, ela percebe, né, que a conversa sobre a questão lá da Jurati, né, que o Picard conversou, né, sobre toda a questão da Jurati, dela ter matado o Maddox, coisa e tal, né, e aí o que acontece? A Sutra fica sabendo da tal da advertência e ela quer fazer um elo mental com a Jurati para ver o que foi a advertência, porque de repente a advertência seria uma coisa para seres sintéticos ao invés de ser uma coisa para seres orgânicos. Aí quando os seres orgânicos viam a advertência, eles acabavam pirando na batatinha e se matavam, né? Então era por isso que você via aquela série de suicídios em massa, né? Aquela série desagradável de suicídios em massa que a gente viu no episódio 8, por exemplo, né? Então o que vai acontecer? Primeiro, né, uma coisa aí que já é muito complicada. Por quê? Porque a gente vê uma androide fazendo um elo mental, né, Vulcano, né, com uma outra androide orgânica, com a Jurati aí, que é um ser orgânico, né. É aquela coisa, né, as pessoas, um androide fazer um elo mental é uma coisa mais ligada, de repente, o elo mental seria uma coisa mais ligada aos vulcanos, né, no caso, né, porque ali você está vendo duas consciências se entrelaçando, né, e aí o que acontece? Você ter um androide fazendo um elo mental, o que é consciência, né? É aquela coisa, né, que o Marcelo Gleiser falava nos livros dele, né? Mesmo que a gente consiga fazer uma máquina que reproduza totalmente o cérebro humano com fidelidade total, isso não significa que a gente vai produzir uma consciência, entendeu? Porque a consciência é uma coisa que extrapola a ciência. A consciência, ela tem uma origem completamente desconhecida. A ciência ainda não conseguiu alcançar e entender o que é uma consciência, né? Aí você vê nos filmes de ficção científica, né, androides, né, com consciência, né, e ainda fazendo elo mental, quer dizer, atrelando a consciência deles, né, com seres humanos. Quer dizer, é aquela coisa que eu costumo falar de que quando a ficção científica fica espetacular demais, ela se aproxima da fantasia. Você ter androides, né, que têm consciência, que são seres sencientes, já é uma coisa que extrapola bastante isso. Agora, você ainda fazer elo mental onde o androide liga a sua consciência com a consciência de um ser humano, aí o negócio já começa a ficar muito complicado, né? Já fica fantasioso demais. Deveria ser uma coisa mais reservada aos vulcanos mesmo, a questão do elo mental. Pois bem, a Soji, a Sutra, né, vai entender toda a questão da advertência e ela percebe que
conseguindo, né, ver o que está na cabeça da Jurati, ela percebe que existe uma civilização de sintéticos avançadíssima, tá? Que forma uma federação que tem vários membros em várias galáxias, né? E o que vai acontecer? Quando os humanos formaram os sintéticos e viam que os sintéticos não envelheciam, os humanos vão começar a ter medo dos sintéticos e vão começar a querer destruir os sintéticos, porque acham que os sintéticos vão sobrepujá-los, né? E aí essa civilização sintética avançadíssima, né, estabelece um contato, né, de frequências subespaciais codificadas na advertência, que os sintéticos da galera lá do Dr. Song poderiam entrar em contato com esses sintéticos mais avançados, e esses sintéticos mais avançados viriam para fazer o quê? Destruir os orgânicos, né? Ou seja, o velho e famoso mito de Frankenstein sendo reproduzido aí mais uma vez, né? É aquela coisa do Frankenstein lá da Mary Shelley, né? Que o ser humano gosta de brincar de Deus, né? Ele faz uma criatura e a criatura acaba destruindo o criador, né? Devido à arrogância do criador, né? É uma coisa ali que você vê que tem a ver um pouco com aquela visão crítica, né, do racionalismo que a gente vê, críticas contra o racionalismo que a gente vê ali, mais ou menos na virada do século XIX para o século XX, né, que seria uma reação ao racionalismo, né, esse racionalismo exacerbado, né, onde você começa a ter uma visão mais subjetiva das coisas, né, você vê isso muito nas artes, por exemplo, vê no movimento impressionista, no movimento expressionista, no surrealismo, no dadaísmo, né, onde a visão do artista, né, molda a natureza, né? Que é justamente o contrário do pensamento clássico, né? Onde o ser humano está ali reproduzindo a natureza, né? Reproduzindo a natureza de forma racional e com uma certa fidelidade, né? Então o que vai acontecer? Esse pensamento, né, que está aí, né, colocando esse pensamento que está indo, né, contra essa arrogância humana, né, de querer brincar de Deus, né, gera esse mito de Frankenstein, e aí você vai ver aquelas histórias, né, de seres mecânicos, né, que se voltam contra a humanidade, né, que a gente vê muito isso em alguns filmes de ficção científica, a gente vê muito esse tipo de coisa, né. Um exemplo bem paradigmático disso é justamente o Metrópolis do Fritz Lang, né, onde uma mulher mecânica, né, começa a manipular os trabalhadores para gerar uma revolta, né? A gente se lembra disso também, né? Então esse mito de Frankenstein é uma coisa muito antiga, uma coisa da virada do século XIX para o século XX. E vai ser justamente o Isaac Asimov que vai, entendeu? Questionar esse mito de Frankenstein. Ele vai falar, os robôs não são inimigos do homem. Os robôs são aliados do homem. Por quê? Porque quem cria os robôs é o homem. Então o homem tem que ter esse controle sobre os robôs. É por isso que ele cria as famosas 3 leis da robótica para poder controlar esses robôs, né? E aí os robôs, pelo contrário, eles vão sofrer preconceito dos seres humanos, mas eles vão, pela programação deles, continuar fiéis aos seres humanos, apesar de todo o preconceito envolvido aí, né, no caso, né? E o que a gente vai ver agora em 2020, né, nessa série escrita a várias mãos, muitas mãos delas que não tem noção do que acontece em Jornada das Estrelas. Vai trazer esse mito de Frankenstein de volta. O ser humano tenta se desenvolver criando homens sintéticos, mas quando ele vê que a sua criação está sobrepujando o criador, ele quer destruir essa criação e essa criação se volta contra o criador, cara. Quer dizer, nada mais manjado, nada mais antigo, nada mais já muito batido, né, que está sendo trazido de volta aí. Gente, eu tava revendo Jaspion ontem de manhã na Bandeirantes, cara. O segundo episódio do Jaspion. Tem um satélite que veio da Terra que fala isso mesmo. Eu fui mandado para o espaço, eu fui abandonado pelos meus criadores, agora eu vou me voltar contra os humanos. Cara, é a história do Viger, né? Que se revolta contra o criador, que não quer encontrar o seu criador, cara. Cara, e a gente está vendo isso agora, entendeu? Em Picard novamente. E o mais irônico disso, todos esses robôs vêm da onde? Vêm do Data, que é o androide asimoviano por excelência que você vê em Jornada nas Estrelas. Mesmo que não haja as 3 leis da robótica em Jornada nas Estrelas, nada mais asimoviano do que o Data. E todos esses androides que vão se revoltar contra os orgânicos estão vindo do Data.
Cara, é muito triste isso. Eu confesso a você que quando eu pensei um pouco mais sobre tudo isso, eu fiquei muito arrasado com essa coisa, porque quando se está falando justamente disso, de fazer essa série nova, essas séries mais novas, desvirtuando e desconstruindo os personagens mais antigos, esse eu acho que é o exemplo mais emblemático. Não é nem o Picard sendo tratado como um cachorro morto, como foi tratado de novo como um cachorro morto nesse episódio, né? Que todo mundo fala muito do Picard, que o de Picard foi totalmente desconstruído, foi totalmente avacalhado, foi totalmente tratado como lixo nessa série. Mas se tem uma coisa pior do que isso, é você ver o Data, que era o androide asimoviano por excelência, fornecer a matéria-prima para uma reedição do mito de Frankenstein nessa comunidade aí que surge a partir do Data, né? Então é realmente um negócio muito complicado, é realmente um negócio muito triste, tá? E aí o que acontece? Você termina o episódio com o Picard sendo preso, com a Jurati e a Soji traindo o Picard, né? Porque no início do episódio elas estavam chorando lá que ele ia morrer, e depois agora o que acontece? A Soji, ela acaba, né, assumindo a função da destruidora, da Seb Sheneb, né? Ou então ela chancela a Sutra para isso, né? E aí o Picard fala, então a profecia vai se cumprir, né? A destruidora vai vir, coisa e tal, né? E ela fala, a minha questão agora é a sobrevivência. Ela estava em dúvida ao longo do episódio, né? Ela teve essas conversas com o Picard. Ela não entendia o que significa o ato de matar ser uma chance de quê? De sobrevivência. O ato de matar ser uma chance de gerar vida. Ela estava nessa dúvida. E o Picard tentava dissuadir ela desse sentimento, entendeu? Belicista de você matar para sobreviver. Ele queria trabalhar mais a questão da diplomacia. Só que ninguém deu ideia para a diplomacia dele, entendeu? Todo mundo simplesmente jogou o diplomata no lixo, entendeu? E abraçou a causa do quê? Da guerra. E aí o que acontece? Os romulanos que foram vistos como vilões na série todinha, agora vão ser o quê? Vão ser os salvadores da pátria? Vão ser os redentores? A Federação vai vir realmente? E essa civilização alienígena vai vir realmente também? A gente vai ter 3 polos de luta aí se desgladiando no final dessa série. E aí você pensa o seguinte, essa série também ela foi feita com um orçamento muito baixo. Vai ter orçamento para colocar essas 3 forças interagindo, lutando entre si no último episódio? Ou então você vai buscar uma solução simplória e vai empurrar um monte de pontas soltas para a segunda temporada? Sabe? Ficou um negócio que, pô, entendeu? Não tá muito... Não tá fechando, não tá encaixando. Eu tô realmente curioso para ver como é que eles vão fechar isso, entendeu? Como é que eles vão fechar isso nessa segunda parte aí desse Etia in Arcadia Eagle, né? Essa segunda parte desse Etia in Arcadia Eagle, né? E eu fico pensando como é que vai acontecer isso, né? Como é que vai acontecer essa coisa também, né? Outra coisa também, né? O Song fez um androide lá que não tem transferência de consciência, não tem transferência de consciência ali no caso, né? Será que o Picard vai ocupar esse corpo desse androide? Vai numa segunda temporada ser um androide? As pessoas estavam falando isso. Será que vai ser o Data que vai retornar? Ou será até que vai ser tem gente que está falando que pode ser o Lore, né? Porque de repente a Sutra ela pode ser uma versão do Lore, de repente, né? Já que ela é uma androide do mal, vamos dizer assim, né? Então tá havendo muitas especulações. Só que eu não tenho muita esperança, né, de que os roteiristas dessa série, né, porque é uma série que está sendo escrita a várias mãos, né, tá rolando até uma piada no fundo que parece até trabalho de grupo de escola, né, que cada um faz uma coisa e quando você apresenta tudo junto vira um monstrão completamente desconexo um do outro. Né, as partes do trabalho, né, as pessoas estão falando isso também dos roteiros dessas histórias de Picard aí, né? Então, quer dizer, eu não tenho muita esperança, entendeu, de que a gente vai ter um desfecho bom desse episódio. Tomara que a minha língua seja queimada por esses roteiristas, tomara mesmo, porque eu tô querendo ver Jornada nas Estrelas dar certo, ir pra frente, mas do jeito que tá, meus amigos, tá difícil. E pior, né? Até onde isso vai ser um elo com Discovery, né? Até onde, por exemplo, esses androides avançados aí vão ter alguma ligação, alguma conexão com o controle de Discovery, né?
para justificar o que parece estar se vislumbrando no século lá 31, 32 da Discovery, que a federação desapareceu, só tem 6 estrelas lá na bandeira da federação agora, que de repente essa federação se desvirtuou completamente, né? Que é uma especulação que está vendo para a terceira temporada da Discovery também. Então, gente, tá difícil. Eu tô assim meio, sabe, desesperançoso e até um pouco temeroso do que estão reservando pra gente aí, esse povo que escreve essas séries novas agora. É isso, gente. Então vou terminando por aqui, desejando vida longa e próspera, tá? Eu vou colocar a resenha escrita do Let's in Arcadia Eagle parte 1 na Batata Espacial, tá? Que lá a gente dá pra discutir um pouco mais dessas questões também, além do vídeo, né? Que lá tá tudo escritinho, direitinho, coisa e tal, né? E vocês também, por favor, não deixem de curtir, compartilhar e comentar e se inscrever no Diário do Capitão nas redes sociais, tá? Que isso ajuda sempre muito a gente, tá bom? Um abração a todos, fui e até a próxima.